Olá, meus amores, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Aqui quem fala é o Iverson Kamadeva e hoje eu vim acompanhado do meu cafezinho. Gente, eu gosto de café frio, tá? Não se assustem. Ah, Iverson, mas esse café não tá quente. Eu gosto de café frio. E hoje eu vim aqui pra gente saber como que vai ser o seu mês de maio, tá? Hoje eu trouxe 3 escolhas. O belisco de citrino, né? O obelisco de quartzo rosa, ou a ponta também, né, de quartzo rosa, e a de ametista, tá? Esse aqui é o oráculo familiar da bruxa, né? É o que vai trazer a energia para você saber qual é a energia do seu mês. Então, nesse momento, antes da gente entrar, né, quero te convidar a fazer parte da nossa família do Iverson Kamadeva. Lembrando que eu sempre posto os vídeos aqui, faço live de terça e quinta no TikTok, das 22 até a meia-noite. Às vezes eu começo mais cedo. Para você saber mais, é só entrar no meu grupo no WhatsApp. Embaixo dos meus vídeos fica toda a descrição, como que você faz para entrar em contato comigo, ou para marcar uma consulta, ou para adquirir os meus e-books, ou também para entrar no meu grupo, tá? Porque sempre tudo que eu coloco, tudo que eu posto eu coloco lá. E logicamente também eu quero te convidar a seguir a minha página, a compartilhar este vídeo, acione o sininho, porque assim automaticamente tudo que eu postar você já vai ficar sabendo, tá bom? Então, e lembrando mais uma vez que é um jogo em geral, adapta a sua vida, adapta a sua realidade. E embaixo do vídeo tem a descrição para você entrar em contato, para você deixar aí uma mensagem para mim ou qualquer dúvida, tá certo? Então vamos começar, gente, ó, nesse momento quero pedir permissão a Deus e toda a espiritualidade, a minha espiritualidade, a sua espiritualidade, para que a gente possa começar esse jogo. Inclusive eu já escolhi a minha aqui, eu não sei, eu vou ver junto com vocês, tá? Para que mostre para nós como que vai ser o nosso mês de maio, quais são as possibilidades, quais são os desafios, o que a gente tem que saber para isso, tá? Então vamos lá, ó, ponta de citrino, ponta de quartzo rosa, ponta de ametista, tá bom? Vamos começar para quem escolheu a ponta de citrino, tá? Vamos começar aqui o nosso jogo, lembrando que, deixa eu até deixar aqui em cima, não sei se vai dar para ver, aqui a ponta de ametista, deixar ela aqui, tá bom? Vamos ver então qual que é a energia do seu mês, qual é o animal que vai estar representando, de que forma você deve agir nesse mês de maio, né? Lembrando bem para você, o animal ele é um arquétipo muito importante para que a gente possa aí, lidar com as situações de uma forma mais consciente, né? O instinto animal faz com que a gente consiga superar os desafios, tá? Então, nesse momento, quero que mostre qual é o animal que vai estar regendo, qual a energia para a pessoa que escolheu o citrino, tá bom? Olha, para você ser a carta do lobo. Olha, o lobo é muito interessante, tá? O lobo como animal regente, ele fala que tá na hora de você colocar limites nas pessoas, colocar limites em você mesmo, né? Aqui esse lobo ele vem numa matilha, um outro tá uivando pela lua, a gente tem um arquétipo de ouvir o seu chamado, né? Tá na hora de você ouvir o chamado, você tá há muito tempo se procrastinando, você tá há muito tempo deixando as coisas de lado, muitas pessoas aqui deixando as coisas de lado pela família, ou deixando as coisas de lado por pessoas, ou você pode estar com medo de vivenciar algo novo. Você pode estar com medo de se desapegar de alguma coisa. O lobo, ele é sempre aquela carta que fala da gente ter coragem, da gente ir em frente, da gente ter perseverança, né? O lobo também, dentro do xamanismo, a gente fala que ele consegue prender os maus espíritos, né? Os espíritos negativos. Então tá na hora de você usar essa energia do lobo ou da loba para poder colocar limites, para poder colocar cercas, mas cercas necessárias, tá? Não é limites negativos, não é limites para você se limitar cada vez mais, não. Aqui tá na hora de você, inclusive, aceitar um pouco a sua agressividade. Muitas pessoas que estão aqui com o citrino ou não estão sabendo lidar com a sua impulsividade, né? Estão de uma certa forma agressivas gratuitamente, ou também algumas pessoas aqui estão negando essa naturalidade de dizer não, né? Essa naturalidade de dar um basta, de dizer chega. Então o lobo ele vem falando para você que é para você tomar as rédeas da sua vida. Que você está no momento, no mês de maio para você, é um momento de você tomar as rédeas, de você dizer sim, de você dizer não com a consciência. Eu não posso fazer isso, eu não tenho como fazer isso.
Ah, e a pessoa vai ficar chateada, mas você tem que pensar em você em primeiro lugar, tá? O lobo como matilha, ele fala que está na hora de você pensar na sua matilha, pensar em você, né? Se colocar em primeiro lugar, né? Se unir com pessoas que agreguem alguma coisa a você também, tá bom? Então entenda, o seu mês vai ser regido pelo lobo, nós vamos ver mais informações nas outras cartas, né? Mas esse mês já pede para você aí se impor, para você dizer sim, dizer não com consciência, né? Deixar para trás, aprender a lidar com a sua agressividade, aprender a lidar com a naturalidade de dizer não, aprender a lidar com as coisas naturais da sua vida que você está subjugando, tá? Então que você está deixando aí como se as outras pessoas, para muitas pessoas aqui, as outras pessoas tivessem poder sobre você. Apertasse um botão, você fica feliz, aperta um botão, você fica alegre. Então você tem que tirar o poder da mão dessas pessoas e trazer esse poder novamente para você, tá? Vou deixar a carta aqui do lado, não sei se vai dar para ver bem. Deixa eu tomar mais. Gente, é café mesmo, tá? Porque uma vez eu estava tomando café e perguntaram, será que é café mesmo? Mas é café mesmo. Então aqui o lobo está dizendo para você delimitar o seu espaço, né? Dizer o que é seu, dizer o que não é, né? Permitir que pessoas que agreguem entrem na sua alcateia, façam parte da sua vida. Então o lobo ele vem te trazendo essa energia. É o arquétipo para você trabalhar aí, para você trazer para você no mês de maio, tá bom? Agora vamos ver aqui quais são o que vai acontecer para você nesse mês de maio através de mais informação. Vimos que você vai ter que já pôr limites, né? Que você vai ter que ensinar as pessoas o lugar delas, né? E você vai ter que trabalhar também, aceitar as suas qualidades, os seus defeitos, tudo isso nesse sentido, tá bom? Vamos tirar as cartas aqui para ver. Ó, 3 de espadas, o eremita, também saiu aqui. Saiu também aqui o valete de paus. Já vou traduzir, tá, gente? Já vou ler para vocês, tá? Saiu aqui o cavaleiro de espadas. Saiu aqui também o julgamento. Saiu aqui também o 9 de espadas. Saiu aqui também o 10 de copas. E saiu aqui também o mundo, tá? Gente, vamos começar aqui, né? Nessa primeira jogada, o 3 de espadas fala que você... É interessante notar que como o lobo veio, né? Então o lobo já está dizendo aqui que você vai ter que lidar com mágoas, com ressentimentos. Para muitas pessoas aqui que escolheram o citrino, pode ser que o mês de maio se sinta sozinho, se sinta carente, né? Mas é interessante notar que o eremita... ele está olhando para esse 3 de espadas, pelo menos nesse tarô. Então esse sofrimento, essas decepções, essas mágoas estão te amadurecendo. O mês de maio pode ser um mês que você vai ter que enfrentar essas situações, né? Então às vezes até o lobo está falando ali que você vai ter que aprender a dizer não. Então às vezes o dizer não para você é muito complicado. Ou às vezes você não sabe como dizer não para a pessoa. Então você acaba gerando em cima de você uma responsabilidade que não é sua, você acaba despertando em cima de você situações que acabam trazendo para a sua vida decepções, mágoa, tristeza. Aqui no mês de maio também a gente vê pessoas que estão com o coração machucado. Vale sempre lembrar que no tarô, o 3 de espadas, ele sempre lembra o coração machucado, tá? Mas como a gente tem um eremita, é como se o eremita ele vem com aquela questão do tempo, de cicatrização, de responsabilidade, de maturidade, né? Então a gente vê, assim, pessoas isoladas aqui, nesse mês de maio, mas um isolado mais consciente, né? Lembre muito bem, tudo que eu falar aqui, lembre-se do começo da carta do lobo, tá? Tem muito a ver, porque o lobo, ele tá falando para você colocar limites, para você se impor. E o eremita fala que talvez você vai ter que se afastar de pessoas ou de atitudes para se libertar. Aqui você precisa resolver algo que ainda está encraquelado, você precisa resolver algo que ainda está muito preso dentro de você, né? É interessante notar, esse eremita, ele vem com com valete de espadas, perdão, né? O valete de espadas aqui, né?
Então tá falando que você também vem numa pegada nova, para descobrir coisas novas, para se permitir viver coisas novas, viver novas aventuras, buscar novas informações, estar em contato com pessoas que vão te agregar, né? Aqui a gente tem uma polaridade de uma pessoa mais velha e uma pessoa mais jovem, então pode ser que você também encontre nas pessoas ao seu redor ajuda, cooperação. Você encontra um caminho, alguém, porque a gente tem que entender que o valete de paus é aquele que está indo, ele está curioso, ele está entusiasmado, ele quer conhecer coisas novas. Então você deixando para trás esse sentimento de dor, de perca, né, de ressentimento, de mágoa, e você indo em direção a algo novo. Tanto que o seu valete de paus, ele está olhando para um cavaleiro de espadas. É como se o seu espírito, se a sua vontade estivesse te direcionando para coisas novas. É como se você também estivesse se cobrando neste momento uma maior intelectualização, racionalidade. Tá na hora de eu pensar mais friamente. Tá na hora de eu agir mais friamente. Então o mês de maio, ele chega para você te dando todo este preparo, todo esse respaldo, aonde você consegue, de uma forma mais clara, de uma forma mais racional, de uma forma mais objetiva, entender os acontecimentos da sua vida, tá? O Cavaleiro de Espadas é aquele que traz informação, é um dos cavaleiros mais rápidos do baralho, então a gente vê também que vai ter mudanças para você, que chega, o valete de paus é aquele que traz a notícia junto com o cavaleiro também, então o cavaleiro é o que traz a notícia, mas o valete de paus ele também de alguma certa forma ele traz alguma novidade, então a gente vê que novidades, notícias chegando para você, notícias positivas, né? Porque você sai dessa situação e você anda, é como se o mês de maio estivesse te preparando para coisas novas e positivas, tá? Ainda temos aqui embaixo o julgamento com 9 de espadas. Aqui a gente fala de perdão. Então, mês de maio, você vai ter que, já nesse mês, que entra aí para você nesse mês de maio, você vai ter que aprender a trabalhar com perdão. Aprender a trabalhar, porque o 9 de espada, gente, é uma carta de preocupação, é uma carta de medo, é uma carta de onde a pessoa está estressada, onde a pessoa não consegue dormir à noite. Então, junto com o julgamento, principalmente aqui embaixo, a gente entende que você vai ter que se ressignificar. Lembra-se bem que o julgamento é sempre uma carta de ressurreição. Então ele vem dizendo o seguinte, que você precisa aprender a se livrar desses sentimentos. Iverson, é tão fácil falar. Realmente, assim, falar é fácil, né? Mas, só que você tem que entender que o eremita, ele tá aqui em cima, né? Temos 2 arcanos maiores aqui nessa primeira fileira. Isso indica que você vai conseguir superar alguma coisa, que você consegue superar algo. Então, assim, o eremita, ele tá em cima desse 9 de espadas. É interessante notar que é como se essa sua maturidade, esse seu pesar, essa sua sensação de preocupação, de estresse, fossem diminuindo. Até porque, se a gente for entender, tem um 10 de copas com a carta do mundo. Aqui fala que você vai ter um final feliz. Vai ter uma finalização feliz, algo que você precisa finalizar, porque o 10, ele é um final, né? A gente fala que o tarô, ele vai do As ao 10 de numeração, né? Depois entre os valetes, os cavaleiros, em alguns tarôs tem as princesas, né? As rainhas e os reis. Então o 10, ele sempre simboliza o último número do tarô. E como é um 10 de copas, a gente vê uma última satisfação, né? É um final feliz. O 10 de copas fala muito disso. Principalmente com o mundo, gente. Para muitos tarólogos, o mundo é considerado a melhor carta do tarô. O mundo, ele fala de fechamento de ciclo para começar algo novo. É como se você tivesse, nesse momento, você tivesse aí arrastando de uns meses para cá, essa dor, esse ressentimento, você tendo que se colocar no seu lugar, você tendo que se resgatar, você tendo que voltar para dentro de si, você tendo que olhar para o seu interior de uma forma mais racional, até mais assim, dura com você mesmo, né? Com você mesma, né? De uma forma mais assim, olha, tá na hora da gente pensar melhor, pra gente, vamos ser mais racional, vamos pensar direito, o que você tá fazendo da sua vida, porque o Cavaleiro de Espadas, ele também traz essa questão de racionalidade, de intelectualização, de perguntas de porquê, né? Ele traz muito essa questão das notícias, ele traz muito essa questão da mente mesmo, né? Então vem muito nesse, o Cavaleiro de Espadas, ele é um
uma pessoa que está sempre buscando informação. Então a gente vê aqui que você vai conseguir, através das suas intuições aí, né, dos seus insights, dos seus relampejos, vamos por assim dizer, finalizar. Porque o julgamento, junto com o 9 você vê que tá nessa fileira aqui está o mundo e o julgamento, né? Então assim, a gente tem aqui também algo, tanto que o julgamento é a carta 20 e o mundo é o 21. A gente tem uma coisa crescente aqui, né? A gente não tem um tarô andando para trás. Então a gente vê você evoluindo nessa questão. Principalmente questões amorosas, porque eu vi um 10 de copas, questões familiares, talvez você esteja aí que aprender a dizer não para alguém da família, ou acolher pessoas de dentro da sua casa, você tendo que colocar limites nesse questionamento. Então é muito interessante notar que você está num período aí, o mês de maio vai ser um período muito significativo para você tomar o controle das suas coisas, tá? Para você tomar o controle, para você aprender a dizer não, aprender a dizer sim, mas com verdade, porque até então você está sendo arrastada por alguma situação. Você não consegue se pôr, você não consegue realmente se colocar, você não consegue se impor diante de alguma situação, tá? Principalmente relacionado ao amor ou à família, tá? Muito nesse quesito aqui, tá bom? Lembrando que, como eu sempre falo, família é pessoas que a gente considera, tá bom? Não é... o que é família? Família é quem você considera ser da sua família. Então o mês de maio vem nesse período para você resolver esses BOs, resolver essas atitudes, resolver essas situações, tá bom? Em todos os aspectos, né? Familiar, amoroso. Aqui é o que dá mais presente para mim, seria mais nesse contexto, tá? Então o mês de maio ele vem com uma pegada aí para você se sentir mais, para você saber o que é melhor para você, dizer sim ou não, até que ponto você realmente vai ter que se impor, até que ponto realmente você vai ter que se resgatar. Aqui eu vejo muita gente que está sofrendo com falta de respeito, onde as pessoas não estão te respeitando como deveriam. Então é um chamado, né? O lobo é um chamado para você tomar isso de volta. É um chamado para você tomar, porque o lobo ele também simboliza a liderança. Então é um chamado para você se resgatar, não permitir, né, estar sozinha não quer dizer ruim. A solidão é diferente de solitude. Solitude, eu estou em paz comigo mesmo. A minha presença me basta. Então você está nesse interpério. Eu não consigo ficar sozinha, eu não consigo resolver minhas coisas. Consegue sim, tá? Porque, inclusive, você vai conseguir resolver, porque essa maturidade está chegando, né? Vem uma nova ressignificação, aonde o 9 de espadas, essas preocupações, elas são finalizadas, você tem um final feliz, e você fecha, sim, um ciclo que estava te atrapalhando e você começa um ciclo novo. Porque o mundo também, ele te dá uma oportunidade, né? Porque ele é um fechamento de ciclo para algo novo. O mundo é sempre uma carta de plenitude, de êxito, de sucesso e de conquista. Então a gente entende que por mais que a situação esteja complicada para você hoje, por mais que você esteja se sentindo aí humilhada, né, se sentindo para baixo, com baixo autoestima, se sentindo não respeitada, as coisas vão mudar. O mês de maio é um mês para você retomar toda essa força, tá bom? Vamos pedir mais informação para o tarô. Ó, saiu aqui o As de Ouros, saiu aqui também o 7 de Paus, saiu aqui também o 2 de Ouros, saiu aqui também o 4 de Espadas, saiu também o Rei de Paus, saiu aqui também o 3 de Ouros, saiu aqui também o Valete de Ouros e aqui também o 5 de Copas. Olha que interessante notar, já nessa segunda rodada, vamos por assim dizer, né? Aqui vem falando que você vai resolver algo financeiro, tá? O mês de maio tende a ser um mês muito favorável para dinheiro também, para dinheiro, para conquistas, para você mostrar um projeto e esse projeto ser aprovado, tá bom? A única coisa que a gente entende aqui, como esse 4 de espadas está embaixo do 5 de copas, você vai ter que lidar com alguma decepção. Então, toma cuidado, às vezes, por você colocar todas as suas fichas numa situação só. Entenda que, por mais que no momento aparenta que não vai dar certo, não fique nisso. Porque o 4 de espadas, ele também fala um pouco de descanso. A gente vê pessoas aqui que estão trabalhando e morrem na praia. A gente vê pessoas aqui que estão lutando e acabam morrendo na praia. Porque aqui a gente tem pessoas aqui que está, de uma certa forma, emocionalmente fragilizado.
né? Se você for ver, a maioria das cartas aqui foram de ouros, né? Nós temos duas cartas de paus, onde a gente tem um 7 de paus que fala de uma defesa, então possa ser que você esteja enfrentando aí, que você esteja na vida financeira ou na vida profissional, é bem possível que você está se colocando também numa defensiva, você está se sentindo atacada por alguém. Vamos lembrar da loba novamente, pedindo para você tomar o seu lugar, retomar o seu lugar de poder, né? Só que assim, você tem que entender que você está com Ás de Ouros, onde você vai estar um período do mês aí muito favorável para ideias, para projetos, né, para ganhar dinheiro. Temos um 7 de paus que te dá, por mais que você esteja sendo atacada, você está numa posição superior aos seus inimigos, né, ou aos seus concorrentes, porque você vê que essa pessoa está em cima de uma montanha, eles estão aqui embaixo, então essa pessoa consegue ver quem está atacando ela, então muito provável que você não vai ser pega desprevenida, né? O 2 de ouros fala que é um mês que você vai ter trabalho redobrado, que você vai ter que equilibrar as coisas, porque o 2 de ouros ele sempre fala muitas vezes de algo novo, né? Duas formas de ganhar dinheiro, duas formas de trabalho, né? Ou acúmulo de função. E aqui o 4 de espadas, ele fala que também você vai ter que dar um período aí onde você vai ter que falar, bom, agora também eu preciso descansar, entenda que estou trabalhando sim, mas eu também preciso ter meu período de descanso, que eu preciso também, né? Muitas pessoas aqui podem tirar férias em maio, tá bom? Quem estiver trabalhando, ou pode se dar um período aí de descanso, tá? O Rei de Ouros com 3 de Ouros, eu vejo aqui um homem, para muitas pessoas aqui, eu vejo um homem de pele mais morena, de cabelo do castanho escuro até o preto mesmo, te ajudando ou te chamando para fazer algo, né? Te dando um apoio, te mostrando, abrindo alguma questão para você, né? Ou uma pessoa com uma energia masculina muito forte. Iverson, pode ser uma mulher? Também pode, né? Porque hoje essa questão de gênero, a gente fala, mas tem pessoas que têm a alma mais masculina e a alma mais feminina, né? Mas aqui, pro tarô, a gente segue o simbolismo, né? Um homem moreno, né? De moreno a negro, né? Por assim dizer. Que vai te propor alguma coisa, porque a gente tem um 3 de ouros, é interessante notar que esse 3 de ouros ele está entre um rei de paus e um valete de ouros. Aqui pode ser você começando algo novo, começando uma nova possibilidade, e você com medo de não dar certo, se sentindo frustrada, né? Ah, será que eu devo seguir isso? Será que eu devo fazer? Meu, olha a teia de aranha aqui, não fique parada, não junte teia, sabe? Aproveite essa oportunidade, vai surgir essa oportunidade para você, agarra ela com unhas e dentes, tá bom? Porque essa pessoa aqui está fazendo de bom grado, até porque essa pessoa quer que você evolua. Você pode ter alguma disputa com essa pessoa, você pode sentir-se incomodado com essa pessoa de alguma certa forma. Pode ser que essa pessoa seja um chefe, seja um superior a você, então você se sente meio que acuado por essa pessoa, mas você vai conseguir sim, né? Só não se permita ficar nessa situação de frustração. Emocionalmente você precisa se resolver, tá bom? Emocionalmente você precisa se resolver, até porque o 3 de ouros com 2 de ouros, e esse Ás de ouros aqui, se você for ver seu Ás de ouros, 2 de ouros, 3 de ouros, para as pessoas que escolheram o montinho, o citrino, né? Elas estão meio que, o seu tarô está meio que andando numa roda. É como se as coisas começassem a se encaixar agora de uma forma mais positiva para você, tá bom? Vamos ver a última rodada, qual que é o último conselho para você? Ó, 9 de copas, bastante satisfação, 8 de paus, né? 5 de paus, perdão, aqui, 5 de paus, aqui Ás de espadas, aqui o 6 de espadas, aqui também saiu para você o 6 de ouros, muito bom também, aqui seu 7 de copas, vai ter que tomar uma decisão, né? Aqui seu 5 de ouros, e aqui saiu aqui o 6 de copas. Olha, aqui, gente, já é um conselho para muitas pessoas, né, que muito possível não vão conseguir ou não vão querer essa mudança na vida, tá? O 9 de copas, ele é uma carta que fala de satisfação, realização de desejo, de felicidade, né? Então aqui eu vejo pessoas que não se sentem merecedoras de ter algo, não se sentem merecedoras de ter alguma coisa. Tudo para você é muito complicado, tudo para você é muito corrido, tudo para você vem com disputa, tudo para você vem com concorrência, né? Então você acaba gerando em cima de você mesmo, gerando aí, né? Você acaba
cortando as felicidades da sua vida. É como se você cortasse as felicidades, é como se você mesmo gerasse para dentro de si situações controversas. Sabe aquela coisa, pensa positivo? Metade do dia pensa positivo, metade do dia pensa negativo, 1 menos 1 é 0. E vale lembrar também que quando a noite está mais escura é porque já está para amanhecer. Então, assim, as situações que você está passando, você precisa entender que você precisa se desapegar, você está carregando coisas. Você veja que você tem um as de espadas aqui junto com, perdão, um as de paus junto com 6 de espadas. Gente, eu já estou, né, confundindo aí, mas, ó, as de espadas e 6 de paus. Você entende que aqui você tem que deixar para trás alguma coisa? O as de paus é aquela carta do impulso, da vitória, da conquista, também da reconquista. É a carta da energia, é o impulso, né? É o ápice do elemento fogo. Junto com 6 de espadas, é como se você tivesse que deixar para trás alguma coisa. Você vai ter que abandonar algo. Esse algo tem a ver com a sua mente. Esse algo tem a ver com o passado, porque a gente tem um 6 de copas aqui embaixo. Esse passado, de alguma certa forma, ele está te trazendo pobreza, miséria, situações onde você se sente escassa, onde você se sente como se as coisas estivessem esvairindo de você. Então você tem que se desapegar do seu passado. Aí você não consegue entender quando você fala do passado. Tem que ir lá para trás e voltar. Até porque você se culpa muito de uma escolha que você fez e não foi a escolha que você queria, né? O 7 de copas, você vê, ó, a gente tem um 6 de ouros. Você de alguma certa forma, você precisou da ajuda de alguém, ou você contou com essa ajuda e essa ajuda não veio, e você se frustrou. Então você teve que, isso pode ter causado alguma disputa na sua vida, ter causado algum tipo de situação controversa, aonde você hoje está se sentindo sozinha. Vale lembrar que já saiu o eremita lá no começo, lembra? O 5 de ouro, gente, é uma carta... essa carta eu não gosto muito, porque ela sempre vai falar da situação da pessoa se sentir muito pouco. Né? E você vê que já saiu o lobo, né? Para você, dizendo que você precisa se colocar no seu lugar, que você precisa se impor. Você precisa saber do seu valor. Então, esse mês de maio, você precisa dar um basta. Você precisa dizer para você mesma assim, não, tá na hora de eu crescer, tá na hora de eu deixar para trás as coisas que me incomodam, tá na hora de eu buscar, porque assim, o 6 de espadas, ele te dá a possibilidade de começar uma vida nova, por mais que os pensamentos ainda estão aqui, né, porque você decide mudar, mas é lógico, os pensamentos ainda vão estar, mas você vai estar um pouco mais, você vai estar mais preparada, né? O 6 de copas, ele fala muito da saudade, da nostalgia, de voltar ao passado, de voltar às raízes. Pode ser que para muitas pessoas aqui, como já saiu férias, né? Pode ser que para muitas pessoas aqui vai ter um contato com ancestralidade, ou vai visitar familiares, ou pode ganhar até algum presente, entendeu? Mas entenda que as suas escolhas, a gente faz escolhas certas e erradas, isso é comum. Mas você não pode carregar esse peso, essa culpa em cima de você. Nem tudo que aconteceu é culpa sua. E as pessoas gostam de fazer com que você se sinta culpado ou culpada das situações, tá? É como se você tivesse sempre em atrito com essas pessoas. Porque essas pessoas... Gente, aqui eu vejo pessoas que estão ladeadas por pessoas mais negativas. Ladeada por pessoas que fazem você se questionar se você é merecedor ou não de ter algo feliz, né? Você pode ter momentos felizes, o 9 de copas fala muito disso, mas você se questiona demais se isso é aquela coisa que a gente sempre fala, quando esmola demais o santo desconfia, né? Você tem que tomar muito cuidado porque você está acostumado ou acostumada a estar do lado de pessoas rabugentas, que reclamam demais e acabam poluindo o seu energético, então toma muito cuidado com isso, tá? Então o mês de maio é um mês para você se pôr no seu lugar, para você se resgatar, para você se entender, para você se valorizar, para você se empoderar, né? Para você dizer sim, não com consciência, né? Para você resgatar as suas coisas, se curar das situações, ressignificar a sua vida e entender que as suas escolhas podem não ter sido escolhas que você gostaria, mas são suas escolhas, já aconteceu. E lembre-se sempre dessa frase, né? Quando a noite está mais escura é porque vai amanhecer. Então, quando a gente está numa situação que é como diz, né? Quando a coisa se complica mais, é porque as coisas vão resolver.
tá? Então entenda que o mês de maio é um mês para você se libertar disso, mas você tem que ter consciência que você tem que usar sua clareza, sua racionalidade, não ser emotiva. Eu sei que pode ser complicado para muitas pessoas, mas você vai ter que tentar ser um pouco mais racional, mais intelectual, para poder resolver os desafios do mês de maio para você, tá bom? Esse foi o montinho número 1, espero que você tenha gostado. Se você gostou, escreva lá embaixo, eu manifesto, eu aceito, eu agradeço, eu manifesto, eu aceito, eu agradeço, para que isso que o universo manifeste principalmente, gente, o arquétipo do lobo na sua vida, tá bom? Gente, esse aqui foi o montinho do citrino, tá? Agora a gente vai ver o quartzo rosa, vamos ver o que tem de novidade aí. Olá, meus amores! Agora a gente vai para o montinho número 2, que é a ponta de quartzo rosa, tá bom? Nós vamos ver aqui, né? Lembrando, gente, que eu quero dizer que você também pode escolher 1, 2, ouvir os 3, tá? Que vai ficar, às vezes, te traz mais informação, tá bom? Vamos lembrar aqui agora, né, que é um jogo em geral, adapta a sua realidade. Vamos ver qual que é o animal, qual é o arquétipo que vai estar regendo a sua energia no mês de maio. Vamos lá, para ver qual animal que vai estar regendo a sua energia no mês de maio. Deixa eu colocar o tarô aqui do lado. Vamos ver aqui qual que é o animal que vai estar, qual arquétipo que também você tem que trabalhar, né? Vamos ver aqui, ó. Olha, essa é a carta da raposa. A raposa, gente, é uma carta que fala muito da inteligência, da esperteza, da estratégia. Aqui nós temos pessoas que estão se sentindo observadas ou testadas de alguma forma, tá? E o mês de maio vai trazer isso. Só que a raposa é uma carta de esperteza, de inteligência. O mês de maio fala para você usar toda a sua sagacidade, toda a sua inteligência, toda a sua esperteza para você resolver as coisas. No tarô a gente vai ter mais informação, tá bom? É interessante notar que, para mim, quando eu vejo essa carta, eu vejo a chegada de alguém na sua vida com as mesmas qualidades e com os mesmos defeitos igual você. Pode ser um amor, pode ser um amigo, pode ser um ficante, pode ser alguém que traz alguma coisa. Mas a raposa, ela te chama para usar a inteligência dela, para usar a esperteza dela, para usar a estratégia dela, tá? A raposa, inclusive, os ciganos perceberam que elas se esfregavam numa terra, em particular, numa argila, para se curar. A raposa também, ela fala de um nível de você conseguir se curar, que está na hora de você se curar de algumas situações e dizer não, né? A gente vê aqui também uma questão de você estar escondida ou se escondendo de alguma coisa. Está na hora de você colocar a cara para frente. Não ter medo, né? Porque a raposa é uma carta, como é uma carta de esperteza, a gente até fala que quando ela vai roubar lá, né, os ovos, né, o galinheiro, tudo, ela espera com que tudo fique mais protegido para ela. Então ela sabe quando o cão não vai chegar. Então a raposa, ela te convida, ela fala para você trazer essa energia de inteligência, de estratégia, né, de olhar para frente, de se pôr, né, no sentido, não se pôr no sentido agressivo, mas está na hora de você dizer, ó, eu tô aqui também, pode contar comigo, né? Porque a gente vê duas raposas aqui. A gente vê duas raposas brincando. Também aqui pode dizer que você precisa ser um pouco mais leve com você, pegar mais leve, se divertir um pouco mais, permitir que as coisas ocorram de uma forma sem levar muito a ferro e fogo, tá bom? Então, para você, mês de maio, veio a carta da raposa. Gosto bastante porque é uma carta que te prepara, é uma carta que te orienta, tá? É uma carta que te traz aí todo o poder, de inteligência, de estratégia. É uma carta que fala muito de você planejar. Então o mês de maio é um mês para você unir essa questão de intelectualização, essa questão de planejamento que você vai conseguir. E também para mim essa carta fala da chegada de alguém com as mesmas qualidades, com os mesmos defeitos e com as mesmas características iguais a você, tá bom? Tem gente que acha que isso é ruim, tem gente que não acha, mas entenda que essa pessoa ela vai trazer alguma coisa para agregar. A gente vê uma somatização aqui, tá? Vamos ver para o tarô mais informação? Como que vai ser, ó? 3 de copas, 8 de copas, 5 de espadas, deixa eu colocar mais para cá para a gente poder enxergar direitinho. 4 de espadas e 2 de ouros, né? Vamos ver aqui embaixo. 4 de copas,
8 de paus, 6 de espadas, rei de ouros e a lua. Gente, eu não sei porque que nesse tarô me pediu para colocar mais cartas, mas enfim, vamos ver aqui, vamos respeitar aqui, né? O que o tarô quer nos dizer. Vamos começar aqui, tá? O 3 de copas com 8 de copas, a gente vê aqui que no mês de maio você vai conseguir se libertar, né? Você vai ter que deixar para trás alguma insatisfação emocional, algo que te deixa triste emocionalmente, né? Você vê que nós temos o 3 de copas, aqui existe uma comemoração, mas ao mesmo tempo você vai ter que deixar para trás. Então aqui a gente entende que você vai ter que se libertar, né? Você vai ter que deixar para trás algo ou alguém que de alguma certa forma te traz algum tipo de descontentamento. É como se você também sentisse que está na hora de você abandonar algo, né? Porque por mais que você sente que aquilo te traz ainda felicidade, mas é uma felicidade um pouco ilusória. Porque o 5 de espadas, ele é uma carta que fala da vitória não honrosa, do arrependimento, né? Daquela situação onde, nossa, eu ganhei, mas eu não sei se era bem isso que eu queria. Sabe, às vezes, quando a gente fala assim, eu sempre dou esse exemplo no 5 de espadas, né? Porque que a pessoa sempre fala, e o que é uma vitória não honrosa? Vamos dar um exemplo que você e uma amiga sua vai prestar um concurso público. E as duas estão numa situação parecidas, né? Tipo, que precisam passar, precisam ter emprego. E você passa e ela não. Então você se sente vitoriosa, você se sente feliz, mas ao mesmo tempo você se sente triste pela sua amiga. Né? Às vezes está numa vaga de emprego, né? Às vezes aí vai para uma balada, você é a pessoa que fica com mais gente, a outra pessoa não fica, então você sempre se sente mal um pouco para a situação. Então a gente vê que aqui você vai deixar para trás algo, você vai abandonar algo, você vai deixar algo para trás, principalmente porque você ainda está frustrada com alguma coisa. Você não se sente aqui, é como se algo que você tivesse ganhado, é como se algo que você ganhou, você ainda fala, será que é isso mesmo que eu queria? Então o mês de maio, ele vem dizendo para você, nessas questões de você olhar para dentro de si e entender o que você realmente quer. E talvez aqui, gente, você também precisa entender que se você ganhou, se é seu, é um merecimento seu. Né? Então é algo seu, é algo que estava previsto para você, tá? A gente tem um 4 de espadas com 2 de ouros. Aqui mostra muito bem claro para mim que você sai dessa situação, né, do 5 de espadas, né, do arrependimento, né? E você vai entrar num período esse mês de maio um pouco mais de descanso, onde você vai ter que dar um tempo para você, para que as coisas comecem a se equilibrar, principalmente no âmbito financeiro, tá? Então, mês de maio, a gente vê você aqui entendendo todo um contexto. Você vê que você começa com uma carta emocional, vem com 2 cartas intelectuais, e depois vem uma carta de terra, né? De ouro, de dinheiro, né? Então, a gente tem aqui emoção, pensamento e o sentir, né? Porque o elemento terra é muito do sentir, é o tato, né? Então a gente entende que você consegue aí deixar para trás algumas coisas, situações emocionais que até então te trazia uma felicidade momentânea, mas você vai ter que aprender a se desvincular disso, até porque se a gente entender que a raposa está pedindo para você ser mais leve, para você, né, se divertir um pouco mais. O 5 de espadas, você ainda vem com aquele questionamento, eu fiz o certo, mas sim, você entra num período de mais descanso, onde você consegue entender as coisas, né, necessárias, e você começa aí a correr atrás do tempo perdido, vamos por assim dizer, porque o 2 de ouros é sempre aquela carta que ele traz mais possibilidades, né, principalmente para ganhar dinheiro, tá? Olha aqui embaixo um 4 de copa de novo, dizendo que você ainda precisa entender que mágoas, ressentimentos fazem parte da nossa vida, mas você precisa deixar para trás o passado, você precisa deixar para trás toda essa situação, principalmente que saiu com 8 de paus. Você já está se cobrando, então esse mês de maio você já entra numa situação tipo, eu preciso mudar, eu preciso encarar essa situação, eu preciso olhar essa situação de frente e falar, não, vou mudar, vou deixar para trás, até porque a gente tem um 6 de espadas, né? O 8 de paus é aquela carta, gente, do movimento rápido. As coisas acontecem rapidamente. Então, o mês de maio é o mês onde você não vai ter muito tempo para suas frustrações emocionais, porque
você vai conseguir já entender isso, porque o Seis de Espadas, ele te dá a possibilidade de deixar para trás situações ruins, mesmo que essas situações ainda estejam no pensamento, porque a gente sempre fala isso, gente, porque as espadas ainda estão no barco, então a pessoa ainda está trazendo, né, aqueles pensamentos, aquelas... Porque, gente, é assim, a bagagem, a nossa bagagem, né, a pessoa está trazendo esse sentido, né, mas a gente vê que você consegue aí, de uma certa forma, esclarecer as coisas nesse sentido para você. Ainda mais que a gente tem um rei de ouros, tudo bem que está do lado da lua, que fala um pouco de confusão ainda, de inquietação, mas esse rei de ouros ele fala mais da estabilidade. Então, ainda mais que tem um quarto de espadas em cima dele. Então, esse período de descanso, esse período onde você... é engraçado notar que essa mesma carta saiu no montinho do citrino. Geralmente essa carta, gente, ela pode simbolizar férias, um período de descanso. Então pode ser também que você do quartzo rosa vai tirar uns dias de descanso, né? E aí esse de descanso, ele traz um sentimento maior de estabilidade, mesmo essa lua estando aqui, tá? Essa lua aqui, para mim, nesse final do jogo, ela representa que você vai estar muito mais intuitiva, você vai estar muito mais conectada com o oculto. Aqui pode ser que a sua espiritualidade venha revelar coisas para você em sonho, venha revelar coisas para você, principalmente a hora que estiver dormindo, tá? A lua vai te mostrar que as suas sombras são necessárias para que você cresça e que você enfrente esses medos de uma forma mais madura, mais consciente. Porque o rei de ouro, gente, é aquele rei que se valoriza muito, é um rei que tem posse. Então aqui mostra que o mês de maio, então no mês de você aí, se mostrar para você, né? Dizer assim para você, olha, eu aceito enxergar as coisas, né? Por mais clara que não seja a lua, mas a lua fala que você vai estar muito intuitiva, né? Que você pode sentir que o mês de maio vai se arrastar um pouquinho, mas você consegue aí resolver muitas coisas, principalmente em âmbito emocional, que para mim aqui, para as pessoas que escolheram o quartzo rosa, tem coisas emocionais, sentimentais para resolver muito forte, né? Aqui às vezes a gente pode simbolizar alguém que se separou, alguém que está afastado, né? Ou alguém que não está contente com a pessoa que está, porque o 5 de espadas, Iverson, eu tô com ele, mas não é o que eu queria, me arrependi. Pode ter muito disso aqui, né, gente? Lembrando que é um jogo em geral, você querendo ir embora, querendo deixar a pessoa, querendo estabilizar a sua vida de uma forma diferente, ó. Só que você tá confuso enquanto é isso, né? Devo, não devo, não devo, fica aquele jogo, né? Será que eu faço? Será que eu não faço? O que será que está acontecendo, né? Vale lembrar que você está carregando muitas coisas emocionais logo de começo, né? Você carrega um 3 de copas. Sabe aquela felicidade ilusória? Nossa, eu estou feliz, mas ao mesmo tempo eu sei que não estou. Sabe, vamos dar um exemplo, tá? Pessoas que vivem de aparência em Instagram, nas redes sociais, tira foto sorrindo, mas no dia a dia, ali no vamos ver, realmente é bem complicado. A gente tem pessoas que estão aí dispostas, né, a te frustrar, você mesmo, né, aí tá arrependida, né? Então o mês de maio ele vem falando que você ainda vai ter que enfrentar essas energias, mas que você consegue, através da sua intuição, através dessa sensação com a espiritualidade, por mais que você se sinta confusa, por mais que você sinta que o seu humor não está muito legal, mas o rei de ouros ele está aqui dizendo que você tem a chance de resgatar o seu valor, de resgatar suas coisas, tá? Lembre-se bem da raposinha, né? Tá na hora de você ter mais inteligência, para você usar da sua inteligência, da sua esperteza, da sua sagacidade para conquistar as coisas, tá bom? Vamos ver aqui mais ó, informação. Valete de espadas, eita, 5 de ouros, o eremita, 7 de espadas, cavaleiro de copas, 7 de paus, a força, 2 de copas, o imperador e temos também o as de ouros, né? Gente, aqui, já nessa segunda rodada, mostra que vai chegar uma pessoa mais jovem na sua vida, tá bom? O valete de espadas, ele tá muito perto desses 5 de ouros, então possa ser que você vai ter um problema com uma pessoa mais jovem. Para quem tem filhos, possa ser com filhos. O que é esse tipo de problema aí? Rebeldia, não quer estudar, ou acaba trazendo problemas para casa, né? Porque o valete de espadas com 5 de ouros pode simbolizar uma pessoa que não quer enxergar, uma pessoa que não sabe receber conselho, uma pessoa que
está se afastando, uma pessoa que está se distanciando de alguma coisa, porque o valete de espadas é uma carta assim, ele é o jovem da inteligência. Como a gente está com 5 de ouros, que é uma carta que fala de escassez, né? Você pode até ver que essas duas fadas aqui estão, tem dinheiro jogado, elas estão bem num sentimento de pobreza mesmo. Então esse valete de espadas pode trazer para você algum tipo de preocupação. Então, assim, é uma pessoa mais jovem, né? Geralmente o valete de espadas, ele é uma pessoa de pele branca, com cabelo castanho claro até o castanho médio ali mais ou menos, a pele mais para branca mesmo. Então, e também pode simbolizar a sua mente inquieta, onde a sua mente não consegue enxergar saída, né? Então você fica naquele ciclo vicioso, tá? Então dá duas possibilidades aqui. O eremita com 7 de espadas e o cavaleiro de copas fala que você precisa se desapegar do passado, você precisa entender que você, de alguma certa forma, passou por algum engano, foi enganado, ou se sentiu enganado de alguma forma, mas está na hora de você deixar para trás. O eremita é uma carta que fala de amadurecimento, o eremita é uma carta que fala de solitude, estar sozinha com você mesmo, não é a sua presença lhe basta. Geralmente os 7 de espadas falam de pessoas que se sentiram enganadas. E também tem que tomar muito cuidado, porque assim, a gente tem duas cartas aqui, né? Pode ser que tanto uma pessoa mais jovem, já é claro que vai te trazer uma situação um pouco mais complicada, desafiadora. Então usa a carta da raposa, lembre-se disso. Inteligência, estratégia, esperteza. Mas pode ser que você se sinta vítima, enganada por uma pessoa mais velha que você também, tá? Então pode ser que você se sinta enganada ou que você vai ter que colocar uma pessoa mais velha na parede, tá bom? Porque o 7 de espadas é sempre uma carta de fraude, de engano. Então tomar muito cuidado com o que você vai assinar, tomar muito cuidado, né, com documentação. Até porque o cavaleiro de copas, ele fala de uma satisfação emocional, mas como ele está perto de um 7 de espadas, eu acredito que você passe por essa situação, mas você acaba se saindo bem, tá? Né? Porque as outras cartas aqui praticamente são cartas que trazem uma mensagem um pouco mais positiva, né, do que aqui essa fileira aqui de cima, tá? Mas o Cavaleiro de Espadas fala que você vai ter que ter muito jogo de cintura, que você vai ter que ter muito manejo, que você vai ter que usar todo da sua sagacidade mesmo, da sua esperteza. O Cavaleiro de Copas é a carta da lábia, né? Aquele cavaleiro, a gente fala que ele é amoroso, que ele chega, ele tem a lábia da paquera, então, mas você consegue se resolver nessa questão, até porque você fecha com o Cavaleiro de Copas, indicando alguma satisfação emocional, tá? O 7 de paus junto com a força, aqui a gente fala de alguma... o 7 de paus é sempre uma carta de defesa, mas eu vejo que você consegue aqui, né, essas defesas que você está tendo, junto com a força, eu vejo que você já consegue aí amenizar um pouco mais. A carta da força, ela vem trazendo uma situação de força, de garra, de coragem. Então essa questão de estar na defensiva, essa questão aí ainda de estar ali, porque o 7 de espadas, gente, é sempre, se você for ver, em todos os tarôs, essa figura ela está numa posição de destaque. Ela consegue ver de onde está vindo um ataque, ainda muito mais que uma força. Então você vê, aqui eu nem me preocuparia, porque por mais que a pessoa tente te afetar, né? Isso pode estar muito dizendo aqui de cima, por mais que essa pessoa tente te afetar, tente te prejudicar, você vai enxergar, você vai pegar de longe, tá bom? Você já vai entender isso, tá? Gente, aqui, né? É um fato também que quem tiver solteiro vai arrumar alguém, e quem tiver alguém vai entrar num período aí de mais harmonia, mesmo tendo o imperador aqui do lado, porque o imperador a gente sabe que é uma pessoa difícil. Aqui a gente vê um entendimento com alguém, tá? A gente pode até enxergar aqui como uma aproximação, né? Às vezes até uma reconciliação. O 2 de copas fala de uma união. Também você aqui equilibrando seus opostos, você se sentindo completa, né? Você conseguindo aí se desvincular desse tipo de situação. O imperador é a carta do poder, da força, você resgatando o seu poder, você resgatando sua força, você aí trazendo essa energia do imperador para sua vida, e principalmente com as de ouros, né? Prosperidade, sucesso, você conseguindo aí. Eu vejo aqui também um homem te ajudando, tá? A crescer no trabalho, a crescer financeiramente, a crescer em algum sentido material, tá?
Pode ser que para muitas aqui pode ser que seja o parceiro amoroso, né? Porque temos a força com o imperador e o 2 de copas no meio, né? Até porque em alguns tarôs, né, a carta da força é 8, no meu é o 11, inclusive esse tarô é de autoria minha, tá? Quem quiser saber mais sobre ele para adquirir, é só entrar em contato comigo. Então a carta da força também pode simbolizar o 11, né, que é 1 mais 1 vai dar 2. Né? Então a gente tem muito essa questão aqui, mas eu vejo aqui também para muitas pessoas aqui um recomeço, uma volta, uma reconciliação, ou mesmo essa pessoa surgindo na sua vida e te dando apoio, tá? E também pode ser que essa pessoa te apoie sem nenhum interesse amoroso, né? Te apoie para ver você crescendo mesmo aí profissionalmente, financeiramente, tá bom? Vamos ver a última mensagem, a última rodada, ó, valete de paus, valete de ouros, nossa, 2 valetes, hein? Papa, Cavaleiro de espadas, 6 de ouros, rei de espadas, rainha de espadas, olha que interessante, 6 de copas, as de copas e a roda da fortuna. Nossa, que lindo esse término de jogo. Meu Deus do céu. Olha, saiu 2 valetes, saiu o valete de paus, o valete de ouros. Ao mesmo tempo que você vai ter um problema com uma pessoa mais jovem, aqui a gente já vê que você também vai ter ajuda e que você vai ter um impulso. É como se você, o mês de maio, brotasse coisas novas na sua vida, tá? O valete de paus é aquele entusiasmado, é aquele que quer percorrer as estradas da vida, né? Em alguns tarôs fala que ele gosta de viajar, que ele gosta de bater perna. Então é sempre aquele jovem que está pronto para o mundo. Junto com o valete de paus a gente vê um entusiasmo, a gente vê um crescimento, uma expansão para a sua vida profissional e financeira. Muitas pessoas aqui eu sinto que vai fazer uma viagem a trabalho ou vai fazer uma viagem que vai trazer algum retorno financeiro e profissional. Tá? Às vezes vai sair para fazer um curso, né? Vai sair para se aprimorar dentro da profissão, ou às vezes vai passar numa entrevista de emprego e vai ter que fazer um curso um pouco longe de casa ou até fora, né? Principalmente porque vem o Papa, a gente entende aqui que você vai estar, por mais que a situação esteja lá complicada no começo, você vai conseguir ter um apoio espiritual. Aqui vem muito falando que a sua espiritualidade vai te ajudar. Né? O Papa ele fala muito desse encontro espiritual. O Papa fala muito de parcerias, o Papa fala muito de aconselhamento, o Papa fala muito de uma pessoa mais velha te ajudando, principalmente que está no lado de um cavaleiro de espadas. Eu vejo aqui mensagens espirituais, mensagens dos seus guias, dos seus protetores, do seu anjo da guarda, enfim, de quem você acredita, te trazendo ajuda. E olha, é tão claro isso que seu 6 de ouros. O 6 de ouros é uma carta de doação, gente. A fada maior, ela tá doando aqui, né, a moeda para as outras fadas. Então a gente entende que você também vai ajudar alguém e você vai ser ajudado por uma pessoa, né? Você vai conseguir ter essa troca, porque o Papa ele fala muito disso, dessa troca, desse recebimento, né? Porque o 6 de ouros também fala muito do recebimento, tá? Eu vejo aqui um rei de espadas com uma rainha de espadas, aqui é o casal do ar, né, que a gente chama, né? Então vejo você também aqui num período que, né, lembra que seu 2 de copas lá, você equilibrando seus opostos? Eu vejo aqui você se encontrando, você, né, e é engraçado notar que a raposa fala muito de inteligência, muito de sagacidade, de esperteza, e tanto o rei de espadas quanto a rainha de espadas são cartas intelectuais. São cartas que gostam muito da clareza, da verdade, são cartas da inteligência. O rei de espadas ele é um pouco mais frio que a rainha de espadas. Ambos são frios, tá? Por quê? Porque para eles, o mundo das ideias é o que importa. Então a gente entende que você vai entrar num questionamento muito provável para a vida profissional, até pode ser para a vida amorosa também. Mas aqui, gente, eu vejo muito claro que você vai conseguir responder e trazer respostas para aquilo que você estava há muito tempo se questionando, né? Para aquelas questões, aqui eu vejo um casal se juntando, eu vejo pessoas ficando juntas, né? Eu vejo uma conversa fluindo, até porque a gente tem um 6 de copas e um as de copas e uma roda da fortuna, dizendo aqui que as coisas vão fluir, que a conversa flui, que o sentimento flui, né? A roda da fortuna está trazendo uma mudança. Aqui a gente vê a roda da fortuna se movimentando positivamente, né? Gente, para quem tá sozinho, eu vou dizer, vai encontrar um grande amor aqui, porque a gente tem um as de copas. E também, gente, pode ser que um amor do passado retorne para muitas pessoas, tá? O as de copas com 6 de copas pode ser um amor do passado, alguém do passado que retorna. Mas, assim, resumindo, né?
É alguém, você vai encontrar alguém, você vai ter o teu destino também nesse mês de maio está para o amor, como está para essas mudanças tão significativas dentro da sua vida. Desde que você, né, entenda que é um momento de usar a inteligência, né, buscar a verdade mesmo, ser clara com aquilo que você quer e ser claro também com as pessoas, né? Porque o rei de espadas e a rainha de espadas, eles são muito claros, eles são muito verdadeiros. A gente até fala que a rainha de espadas é um pouco mais cruel no sentido, porque ela não tem muita emoção, né? Ela não é muito emotiva. Se ela tiver que falar, ela fala, se ela tiver que colocar, ela põe, se ela tiver que castigar, ela castiga. E o rei de espadas é a mesma coisa, só que ele é um pouco ainda mais frio, porque a gente está falando do arquétipo masculino, ele não sabe lidar muito com essa questão, né? A gente até brinca que o valete de espadas ele é um rebelde, porque tanto o pai quanto a mãe não dá muito carinho para ele, entendeu? Mas aqui para mim é a junção de um casal, é alguém se aproximando, alguém retomando uma conversa, né? Surgindo, para quem está solteiro, não tem ninguém, surge alguém na sua vida e esse alguém está no seu destino, já está para acontecer, tá? A Roda da Fortuna, inclusive, fala que o mês que passou foi um mês onde teve muita tribulação, onde estava muito instável, mas está na hora de trazer mais segurança para você, tá bom? Gente, esse foi o quartzo rosa, né? Se você gostou, escreve aqui embaixo, eu aceito, eu manifesto, eu agradeço, eu aceito, né? Coloca lá para que também essas energias positivas possam acontecer na sua vida, tá certo? Agora a gente vai ver o montinho, né? Ou para quem escolheu a ponta de ametista. A gente já volta. Oi, meus amores, olá! Olha aqui, agora a gente tá no terceiro montinho, que é a ponta de ametista, tá bom? Lembrando que é um jogo geral, é um jogo que você tem que sempre adaptar à sua realidade. Se vocês quiserem escutar mais de um, pode escutar, não tem problema, porque vai te dar mais informação, tá bom? Às vezes, um montinho vai falar de uma coisa mais específica, o outro vai falar de outra, então vale a pena você assistir os três também, se você quiser, tá? Mas vamos ver aqui qual que é a energia para você, qual é o animal que vai estar regendo o seu mês de maio, né? Qual é aquele arquétipo, como que vai estar, qual a energia que vai estar mais, assim, direta, né? Sinuante na sua vida. Vamos ver aqui, ó, qual animalzinho que sai para você. Olha que lindo! Saiu o Lovebirds, né? Aqui no Brasil a gente fala periquito, né? Canário, enfim. Gente, aqui totalmente, né? A própria imagem já diz, o mês de maio vai ser um mês muito amoroso, de muito amor, de muito reconhecimento, de muito afeto, de muito carinho. Muitas pessoas aqui vão encontrar o grande amor da vida, muitas pessoas aqui vão entrar no período de bastante harmonia familiar, bastante harmonia conjugal, sentimental. A gente vê uma entrega que pode ser que muitas pessoas, né? Engraçado que é o mês de maio, que se eu não me engano é o mês das noivas, então pode ser tem muita gente que vai casar, né? Tem muita gente que vai encontrar alguém e vai ser muito feliz. A gente vê um relacionamento muito duradouro. O periquito, né, ou Lovebirds, ou o canário, fala que você precisa ouvir a voz do seu coração. Tá na hora de você entrar em sintonia com alguém. Tá na hora de você se permitir, né? Às vezes você precisa recomeçar a sua vida amorosa para se dar a chance de ser feliz novamente, tá? Mas é um arquétipo maravilhoso. Eu acho essa carta a coisa mais linda. Eu amo esse tarô, né? Eu amo esse oráculo, né? Dos familiares da bruxa, né? E essa carta aqui, gente, ela é muito significativa. Ela fala de um período aí de totalmente união, né? De totalmente afeto, carinho, harmonia, sedução, amor, né? Mas um amor carinhoso, não é aquele amor sexual somente, um amor de carinho mesmo. Se você for ver, eles estão fazendo carinho com o outro, como se um estivesse esfregando o biquinho no outro. É o que está acontecendo, na verdade, né? Rosas vermelhas, cereja, tudo frutas que remete à luxúria, a desejo, a paixão. Uma drusa aqui, eu acredito que é quartzo rosa, também pode ser uma ametista. A taça que simboliza o grande útero, a vela, né? Uma vela que violeta, enfim. E aqui fala muito dessa questão de que esse mês de maio você vai estar num período muito favorável para o amor, para as conquistas, para as parcerias e para todo qualquer tipo de união, tá bom? Mas vamos ver mais informação aqui no tarô, né? Pra ver o que o tarô fala pra você. Vamos ver mais informações aqui no tarô. Gente, eu vou tirando as cartas conforme a minha intuição vai pedindo, tá? Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Então, às vezes eu tiro 4 cartas, às vezes eu tiro 5, tá bom? Mas vamos ver aqui direitinho. Vamos ver mais informação aqui, ó. Saiu aqui 3 de copas, ó, já começamos, hein?
3 de copas, 4 de espadas. Saímos aqui 4 de ouros, 2 quartos, hein? E temos aqui o 8 de ouros também. Temos aqui a rainha de ouros. Temos aqui rainha de copas. Temos aqui valete de ouros. E temos aqui o rei de paus. Gente, para você, para o período de maio, né? A gente vê aqui o 3 de copas, ele fala de celebração, junto com o 4 de espadas. Eu vejo uma celebração acontecendo. Geralmente o 4 de espadas é uma carta que fala muito de descanso, né? Inclusive, essa carta saiu nos 3 montes, tá? Então, muitas pessoas em maio vão tirar férias, né? Lógico que não é para todo mundo, mas muito aqui das pessoas vão tirar férias, vão pegar alguns dias. E aqui, gente, especificamente, você vai tirar férias com alguém que você ama ou com uma pessoa que você tem algum sentimento. Para algumas pessoas aqui, tá? O 3 de copas junto com o 4 de espadas, eu vejo uma comemoração que traz um descanso, que traz uma situação de descansar mesmo, né? Ó, tá na hora de descansar, tá na hora de eu me permitir isso. Principalmente que alguém aqui já está planejando alguma coisa, porque a gente tem 2 quartos aqui, né? A gente tem um 4 de espadas que fala de descanso, descanso do guerreiro, né? A gente, às vezes, algumas pessoas até falam assim, mas quando a gente fala do amor, o 4 de espadas é porque a pessoa não quer. Sim, em algumas jogadas é, mas aqui a gente vê um período onde você vai estar descansando com alguém, ou que você vai estar numa comemoração que vai te fazer bem também, tá? O 4 de ouros fala que o mês de maio vai ser um mês onde você vai estar mais apegado às suas coisas, né? Principalmente que você vai estar mais apegado no sentido de que você vai dar valor nas suas coisas, né? O 4 de ouros aqui, eu não estou vendo ele como algo negativo, e sim que você precisa realmente valorizar as suas coisas, valorizar aquilo que você é, entender, né, que você é de grande valor, é de grande valia, até porque a gente tem um 8 de ouros. O 8 de ouros fala do trabalho, do detalhe. Sabe aquela pessoa que tem expertise em alguma coisa? O 8 de ouros é muito isso. Por mais complicado que seja, por mais desafiante que seja trabalhar, porque o 8 de ouros ele representa o trabalho manual. E a gente sabe, né, gente, que trabalho manual haja tempo, haja paciência, né? Então, o mês de maio para você é um mês de reconstrução como pessoa, principalmente no teu aspecto amoroso, tá? Principalmente nesse sentido. Mas também vem no lado profissional dizendo que você vai ter aqui né, mais ferramentas para trabalhar, mais skills, né, para você. Você vai ter mais habilidades para você conseguir aí resolver as coisas, principalmente de ordem emocional, mas eu vejo um período de satisfação, tanto que me sai uma rainha de ouros com uma rainha de copas, a gente vê satisfação tanto financeira quanto amorosa, né? Então essas duas rainhas aqui juntas, ela fala, é engraçado notar que uma rainha é de água e outra é de terra. Então quando uma carta de água e de terra se encontra, a gente fala de fertilidade, não só de fertilidade de gravidez, mas é fertilidade de ideias, das coisas crescendo, né? Porque que a água faz? A água germina a terra, né? A chuva é necessária para que as plantas cresçam. Então a gente entende aqui um boom, você crescendo, você conseguindo as coisas. O mês de maio é um mês muito favorável, tanto para você crescer na sua vida profissional e financeira, quanto você crescer na sua vida amorosa, tá? Nesses dois sentidos. Valete de ouros com rei de paus, a gente vê aqui um impulso para começar algo, então possa ser, você vê que em cima tem um 4 de ouros, é assim, gente, o que eu sinto aqui, não se desapega das coisas também, sabe? Porque o valete de ouros aqui embaixo pode simbolizar que vai surgir coisas novas na sua vida, e ainda você vai estar com medo, você vai estar apegado, se desapega, deixa acontecer, né? Quanto mais preso eu fico, quanto mais raiz eu crio, mais eu deixo de vivenciar coisas novas, né? Não, criar raiz não é ruim, mas às vezes criar raiz sem criar conexões, aí se torna ruim, aí você se torna uma árvore isolada, né? O valete de ouros, ele fala muito que vai surgir alguma oportunidade, principalmente no âmbito profissional e financeiro, que você às vezes pode encarar isso com medo, com indecisão, mas não tem, porque esse é o rei de paus. O rei de paus é o rei da conquista, da vitória, né? A gente até a gente fala que ele é o rei apaixonado do tarô. Então a gente vê aqui uma questão de expansão, você expandindo dentro desse contexto. Você começa comemorando aqui, né? Essa comemoração te traz descanso. Sabe quando a gente fala assim, eu preciso tirar uma férias para descansar, mas eu tô me divertindo nas férias, eu tô saindo, eu tô bebendo, mas mesmo assim aquilo faz bem, vai nutrindo a minha alma? É isso que está acontecendo aqui, né?
E eu vejo aqui, é muito claro para mim, principalmente que saiu aqui o canário, né, o periquito, enfim, né, lovebirds, como fala, né, saiu aqui essa questão, essa expansão, essa criatividade, tanto para um aspecto mais amoroso, que é a Rainha de Copas falando, quanto também para um aspecto mais profissional e financeiro, que é a própria Rainha de Ouros falando, que vai te dar todas as ferramentas, principalmente no Rei de Ouros. Você vai estar num período muito favorável para crescimento profissional, desculpa, financeiro e amoroso, tá bom? Vamos ver mais informações. Aqui, ó, Cavaleiro de Paus, eita que delícia, Ás de Espadas, Rei de Ouros, gente, 5 de Espadas, a Torre, 2 de Paus, o Sol e o 7 de Espadas. Vamos lá. Cavaleiro de Paus fala que aqui realmente muitos que escolheram a ametista irão viajar, irão fazer alguma coisa, vão a algum passeio. Pode ser também algum passeio que tenha a ver com aprimoramento profissional, porque seu Ás de Espadas. É interessante notar que nesse tarô, esse aqui atrás é um emaranhado, mas que ao mesmo tempo lembra um cérebro. O Ás de Espadas ele fala muito dessa questão da inteligência, do intelecto, né? De buscar sabedoria, de buscar aí compreender as coisas. Então a gente entende aqui que muitas das pessoas que escolheram a ametista vão fazer uma viagem para trabalho, ou se atualizar em alguma coisa, algum tipo de aprimoramento que traz uma estabilidade, que traz uma segurança, mas ao mesmo tempo traz uma inquietação. Por quê? Porque às vezes 5 de espadas, gente, eu sempre gosto de explicar, geralmente nos meus cursos de tarô, quando eu ensino, sempre com exemplo, né? Igual eu falei, se eu não me engano, se eu não monte número 1. Gente, o 5 de espadas é a vitória não honrosa. E fica aquela pergunta, o que é uma vitória não honrosa? E eu sempre falo, vitória não honrosa é quando, dá um exemplo, você e um amigo estão disputando a mesma vaga de emprego, né? Você ganha, seu amigo não. Então você acaba se sentindo meio mal. Você tá feliz porque você venceu, né? Porque a vitória você teve, mas o seu amigo não teve. Então você acaba meio que se sentindo mal pelo seu amigo não conquistar. Então pode ser que aqui você está concorrendo com uma outra pessoa, que às vezes pode ser um amigo, uma pessoa querida, e você vai no lugar dessa pessoa e você acaba um pouco se sentindo mal enquanto a isso, tá? Pode ser isso também, não é para todo mundo aqui, tá, gente? É para algumas pessoas, tá bom? É para algumas pessoas aqui. Mas o 5 de espadas, ele sempre vem falando essa questão, às vezes, de frustração, de arrependimento, né? Mas você tem que entender que você está no período de atualização. Coisas novas e grandes estão acontecendo na sua vida. A torre com 2 de paus deixa bem claro que você vai ter aqui no mês de maio que se desapegar de projetos antigos. Vamos lembrar que saiu o 4 de ouros para você, dizendo aqui que para você não ter medo de uma coisa nova que vai acontecer, o valete de ouros. E a torre vem dizendo isso novamente, para você se desapegar de crenças antigas, de limitações, porque o 2 de paus é uma carta de planejamento. O 2 de paus ele quer planejar. Ele fala assim, eu vou começar a fazer isso. Então o 2 de paus é muito isso, é o planejamento, né? Então aqui a torre fala que tá na hora de você deixar para trás coisas que não te trazem mais nada, coisas que não representam mais nada para você, né? Coisas que até então você achava que estava seguro. Muito provável aqui, ainda mais com o cavaleiro de paus e a torre embaixo, pode ser que vai ter mudanças bruscas para você no mês de maio. Mas essas mudanças não vão ser mudanças bruscas somente para o ruim, não, porque tem um 2 de paus e a gente tem um sol. Lógico, você pode, né, se sentir enganada. Ai, mas a pessoa falou para mim de um jeito, depois fez do outro. Gente, mas assim, muito provável aqui, o que eu sinto é que a pessoa não fez por maldade, a pessoa também foi pega de uma certa forma na mesma questão que você. Então sabe quando a gente fica com raiva do chefe, porque o chefe pega o nosso pé, mas a gente também tem que lembrar que o nosso chefe também tem um chefe, o chefe dele tem um chefe. Gente, é assim, né? O mundo dos negócios é assim, gente. Todo mundo tem alguém que manda. Então aqui você pode sentir que você... poxa, poderia ter sido mais certo, mas pode ser que aqui, gente, para muitas pessoas do mês de maio, pode ser que a empresa vai ter mudanças. Pode ser que vai ter cortes, não está falando que é você que vai estar no corte, mas pode ser que vai ter cortes que vai mexer com você, vai mexer com as pessoas, mas entenda que você está com o sol, as coisas estão muito claras para você, né? Aqui, pode ser bem engraçado, tanto que vai ter corte que vai ter gente que vai viajar, né? Então pode ser que, por mais que tenha essa situação complicada, vem aqui ainda uma questão de recuperação, de dar valor àqueles funcionários que ficaram, né?
Então o mês de maio vem dizendo bem claro que você pode sentir que as coisas foram bruscas, e você vai sentir que também pessoas se afastaram da sua vida, né? Às vezes você vai se sentir até traído, enganado, enfim, né? Mas a gente entende que o sol tá aqui iluminando, trazendo sucesso, trazendo clareza. É como se você também meio que soubesse, assim, sabe? Ah, eu já estava esperando por isso, né? Por mais que você fale assim, eu não queria, né? Você vai se sentir enganada, mas no fundo, muito provável você estava esperando por isso, por essa situação, tá? Mas vamos ver aqui a última mensagem, ó. Rei de espadas, justiça, olha só. 7 de paus, o papa, 9 de espadas, o enforcado, 8 de espadas e imperatriz. Olha, aqui já é um alerta, principalmente pelo seguinte, tá? Aqui, gente, a gente tem um rei de espadas, né? Junto com a carta da justiça. Aqui, algumas pessoas podem ter problema com documentação, pode ter problema com justiça, né? Tem que tomar muito cuidado com aquilo que você vai assinar, muito cuidado com o que você vai escrever, muito cuidado com o que você vai falar. Porque o rei de espadas, junto com a justiça, pode indicar alguma situação onde você tem que estar muito segura daquilo que está sendo falado. Porque o rei de espadas, né, é um rei muito focado no elemento ar. Ele é o rei do elemento ar. Então ele é muito preocupado com as comunicações, com a racionalidade, com a verdade, com a clareza. Então uma dica que eu te dou: seja clara, seja sincera, né? Ou sincero, você adapta aí, para que você não venha ter que enfrentar algumas situações controversas. Porque a gente vê aqui o 7 de paus, alguém tentando te atacar de alguma certa forma. Alguém chegando, impondo em cima de você alguma situação. Mas assim, a justiça, gente, ela tende a equilibrar. Ela tende a trazer razão. Nós temos duas cartas aqui meio parecidas no sentido de razão. Porque a justiça ela é detalhista. Então, assim, faça as coisas com bastante atenção, com bastante detalhe, né? Faça as coisas bem sincero. Também na vida amorosa, né, gente? Não tá na hora de ficar enganando o outro, né? Tá na hora da gente também ser sincero com o outro, tá? O 7 de paus com o Hierophante fala que você vai conseguir aí ter apoios e parcerias que vão te ajudar de alguma certa forma a enfrentar desafios ou adversários, né? A enfrentar pessoas que de alguma certa forma poderiam te trazer algum tipo de complicação, tá? O 9 de espadas com o enforcado, aqui, gente, aqui é muito claro você preocupada, você é de cabeça para baixo, né? Ó, 9 de espadas, o enforcado e o 8 de espadas, né? Aqui a impressão que me dá, gente, que você tá se cobrando muito. Aqui eu vejo alguém, talvez você vai fazer alguma coisa que você vai ficar envergonhada depois. Então tá vendo que aqui tá falando pra você ser bem sincero, pra você não ter problema com justiça, pra você não ter nenhum tipo de mal entendido, né? Disse-me. Então aqui, às vezes você... Iverson, eu não... E também, vamos lembrar que eu disse no amor, você precisa ser sincera com você na vida amorosa, tá? Aqui eu vejo uma pessoa arrependida de alguma coisa. Talvez você falou alguma coisa, talvez você vai falar alguma coisa, talvez alguém venha falar alguma coisa pra você fica envergonhada, você fica arrependida e você fica presa no mundo das ideias, né? Só que a gente fecha com a imperatriz, você precisa resgatar sua força, resgatar o seu poder, resgatar a energia que existe dentro de você, tá? É interessante notar aqui também, gente, que pode ser que uma mulher tenha uma influência muito forte na sua vida. Aqui você pode encarar como mãe, como tia, como chefa, né? Chefa, né? Como uma mulher que pode desencadear em cima de você essa situação. Então, às vezes, você vê que tem um 7 de espadas aqui embaixo, você pode se sentir que você foi enganado por essa mulher, que você foi, de alguma certa forma, você se sente que você foi fraudado, ou que usou de segundas intenções, ou usou até da sua inocência, né, de alguma certa forma, e você se sentiu afetado por ela, né? Isso é muito provável. E é claro aqui, né? O 9 de espadas, gente, olha aqui, o enforcado, o 8 de espadas, são cartas totalmente complicadas, né? Principalmente que a gente fala muito da mente. Aqui são cartas que afetam a nossa mente, né? Você vê, você começa com o rei de espadas, né? Então aqui pode ser que mentalmente você vai se sentir sobrejugada, se sentir sobrecarregada, por causa que você vai receber talvez mais demanda, ou você vai se preocupar com essa mulher aqui, tá bom? Pode ser mãe, pode ser tia, pode ser uma chefa, né? Às vezes, né, se você
LGBTQIA+, pode ser a sua parceira, entendeu? Então a gente entende aqui também, ou também se você às vezes é o marido, a mulher pode te trazer algum tipo de preocupação, pode começar a pegar no seu pé, então encaixa para sua realidade nesse sentido, tá? Mas aqui a gente vê que você vai precisar aqui resgatar a sua força, resgatar o seu poder. Aqui a gente, mas entenda, você tem que agir com clareza, com verdade, com sinceridade. Não guarde as coisas, fale, lógico, saiba falar, né, gente? Saiba conversar, saiba se expressar, mas fale, não minta, não gostei, não acho legal. Seja sincero, porque é isso que essa pessoa quer de você, ela quer sinceridade. Doa quem doer, tá bom? Gente, esse foi o último montinho da ametista. Foi um montinho aqui já, né, pedindo para você aí ser sincera, não ter medo, né? Mas é aquela coisa, é para resolver, né? A gente entende aqui para resolver, tá bom? Se você gostou, você escreve eu aceito, eu manifesto, eu agradeço nos comentários, tá? Esse foi o último montinho. E lembrando, mais uma vez, que é um jogo em geral, então você adapta para sua realidade. Gente, mas isso aqui é muito lindo, né? Essa carta aqui, é uma fofura, né? Lembrando que nos vídeos aqui embaixo, gente, no vídeo, eu deixo toda a descrição, como entrar em contato comigo, para participar do meu grupo do WhatsApp. De toda terça e quinta eu faço live no TikTok, eu jogo tarô gratuito no TikTok, das 22 à meia-noite. Então, às vezes eu começo mais cedo, então para você saber, entra no meu grupo no WhatsApp, que vai ficar o link aqui embaixo também. Quando você clica nesse link, você vai ser direcionado para o curso, para os meus e-books de feitiço de pombagira, e-book de Hoodoo, Salmos no Hoodoo, curso de bruxaria gratuita que eu tenho aqui no YouTube, curso dos anjos, né, o grupo do WhatsApp. Então aí você também lá, você vai ficar sabendo, e tudo que eu posto, tá? Automaticamente eu envio no grupo, tá bom? Gente, quero uma vez te convidar a seguir a minha página, compartilhe esse vídeo, leve esse vídeo para uma pessoa que está precisando ouvir, né? Principalmente como vai ser o mês de maio dessa pessoa, que é interessante também a gente ajudar os outros, né? E levar informação positiva. Acione o sininho, porque assim automaticamente tudo que eu postar, você já vai ficar sabendo, tá bom? Quero desejar a você um mês de maio maravilhoso, cheio de sucesso, de força, de fé, de espiritualidade, de saúde. Por mais desafios que tenha dado no tarô, é sinal que a gente consegue vencer. E lembre-se sempre disso. Quanto mais escura está a noite, é porque vai nascer o dia. E quanto mais complicado estão as coisas, é porque logo vai se resolver. Tá certo? Um grande beijo. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!